E aí, pessoal, meu nome é Hugo Gonzalez e eu vim aqui hoje ensinar vocês como iniciar dentro do SketchUp. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como você faz para configurar o teu SketchUp, para você trabalhar mais rápido sem travar e também as principais ferramentas para você já iniciar com o pé direito. Bora lá. A primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é deixar o SketchUp exatamente igual ao meu aqui. Então a gente vai vir em visualizar, barra de ferramentas. Nós vamos adicionar aqui algumas ferramentas, como o conjunto grande de ferramentas, onde a gente encontra as principais ferramentas do SketchUp. Fica mais fácil para você que é iniciante acessar por aqui, embora sempre recomende o uso de atalhos, tá? Vamos vir aqui também, vamos adicionar a ferramenta de estilos e a ferramenta de exibições, que vai ajudar muito no controle de tela e visualização aí da tua maquete em 3D. E também vamos selecionar aqui a opção de seção, que a gente utiliza para fazer recortes e planificar aí as nossas vistas. Vamos fechar. Deixem o seu SketchUp exatamente igual ao meu. Muitos de vocês, quando iniciam aqui, tem o bonequinho, né, do SketchUp, que sempre muda aí a decorrer das versões que a gente vai tendo do SketchUp. Na 24 é essa mulherzinha aqui. E você também tem o chão e o céu. Tem pessoas que gostam de trabalhar com o chão e o céu e não tem problema nenhum com relação a isso. Mas o bonequinho, geralmente, ele serve para ajudar a gente a ter uma noção de escala na hora que a gente vai desenhar, mas muitos de vocês acabam sempre tendo que deletar ele para não atrapalhar aqui na visualização da maquete. Se você sempre faz isso, basta você deletar ele aqui. Eu vou ensinar vocês a deixar um padrão no SketchUp de vocês, tá? Então, deleta ela ali. E para garantir que ela foi deletada mesmo, você vai vir aqui em janela, vai vir aqui dentro de informações do modelo, e você vai precisar clicar aqui em estatísticas e eliminar os não usados. Dessa forma, tanto os componentes presentes naquela mulherzinha ali e também os materiais dela são totalmente deletados dessa cena e a tua cena fica muito mais levinha, muito mais limpa, tá? A parte do chão e do céu é gosto, tá? Se você prefere trabalhar com chão e céu, não tem problema nenhum. Mas se você, assim como eu, não gosta desse padrão, basta você vir aqui dentro de estilos. Em estilos vocês vão clicar aqui em editar. Editar, vocês vão vir nessa opção aqui. Nessa opção você pode desmarcar o céu. E se você quiser mudar a cor do solo, você pode só trocar aqui o fundo para branco. Vai aparecer esse seletor de cor. Eu aconselho você a usar o seletor do HLS. Geralmente ele vem em roda de cores. É mais difícil selecionar por aqui uma cor, tá, pessoal? Então você vai selecionar o HLS. E aí é só você lembrar de marcar 0, 0 e 100. Quando você der um OK, você vai ter o fundo branco como o meu aqui. Hugo, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Aí basta você ativar o céu e o solo. Pronto, você vai ter o SketchUp com o chão e com o céu, tá? Como eu não gosto, eu vou desmarcar. Nunca esquecendo, pessoal, de sempre atualizar o estilo quando você fizer. Então, nesse caso, eu já recomendo que você troque o estilo para o teu nome. Eu vou colocar aqui Hugo Padrão. Você pode deletar essa descrição ou colocar uma descrição se você quiser, tanto faz. Sempre lembrando de atualizar aqui o teu padrão. Outra coisa que é legal você ajustar no seu padrão é vir aqui dentro dessa aba de editar ainda, nessa gaiolinha aqui que é o controle das arestas. Aqui a gente vai desmarcar perfis e também vai desmarcar tracejados. Principalmente o perfil, pessoal, pode pesar um pouco mais aí a sua visualização no SketchUp. Agora nas versões mais novas nem tanto, mas nas versões antigas, para você que está trabalhando aí com SketchUp 23 para trás, você vai ter um desempenho piorado quando você está trabalhando com perfis ligados. Desligue, isso vai facilitar muito mais aí o controle da tua viewport e não vai travar tanto na hora que você estiver manipulando a tua maquete, perfeito? Vamos atualizar também. E por hora é isso aqui em estilo. Se você quiser salvar esse estilo aqui, você também tem a opção de clicar aqui, ó, em selecionar. Você vai vir aqui na casinha. Aqui na casinha vão estar os estilos que estão nesse modelo, que no caso é esse que a gente acabou de fazer. Se você quiser salvar ele para você poder usar em outra cena, lembrando que a gente vai padronizar essa cena aqui, tá? Mas se você quiser salvar para selecionar ele em qualquer outra cena que não tenha esse estilo, você pode dar um botão direito sobre ele, salvar como. E aí eu recomendo você salvar na pasta de estilo padrão do teu SketchUp. Se for o 23, vai ser SketchUp 23, SketchUp Styles. Aí você vai ter a versão sempre seguindo essa ordem de pasta exatamente igual tá aqui, só vai mudar que o nome do teu computador vai ser diferente, tá? Mas é o mesmo padrão dessa pasta aqui. Basta você escolher um nome, aqui no meu caso já está com o nome que eu quero. Eu vou lá e dou um salvar. Toda vez que eu abrir uma cena nova que não tem aquele estilo, eu poderia selecionar ele ali, desde que eu viesse aqui na aba de detalhes
e escolhesse uma aba de favoritos, né? Adicionar coleção aos favoritos, e aí eu selecionar a mesma pasta padrão que está aqui, poderia selecionar essa, e aí toda vez a gente teria nessa lista aqui a nossa pasta padrão. Por exemplo, eu tenho essa que tem a logo lá do meu treinamento, e agora eu também tenho essa que eu acabei de salvar, perfeito? É um a mais aí para você poder selecionar esse estilo em maquetes que você recebe de terceiros. Por exemplo, você poderia abrir o seu estilo em uma maquete qualquer que não tem o seu estilo atribuído, aí você trabalha no padrão que você quer. Para você deixar isso aqui padrão, toda vez que você abrir o seu SketchUp, ele vir com essa mesma configuração, basta você vir aqui em arquivo, salvar como modelo, não esqueça de fazer isso, coloca o nome lá, eu vou colocar Hugo Padrão. Você vai clicar aqui em qualquer lugar, ele vai salvar, e aí salvando aqui, eu não vou fazer isso porque o meu já tem o padrão. Toda vez que você abrir o seu SketchUp, você vai ter essa configuração, e aí você não precisa fazer novamente. Inclusive, a posição das ferramentas também. Se você salvar o teu SketchUp, fechar o SketchUp e abrir de novo, ele vai salvar a mesma posição que estão as ferramentas aqui. Então, na hora que você mexer, mexa do teu gosto aí, deixa as ferramentas do jeito que você prefere. Quando abrir o SketchUp de novo, ela vai estar no mesmo lugar. Se você sentir que as ferramentas estão muito pequenininhas, aí, se você tem dificuldade de enxergar, a depender do tamanho da tua tela, você tem um ajuste a mais que você pode fazer, que é vir aqui dentro de janela, preferências. Aqui em preferência você vai ter espaço de trabalho, e aqui a gente tem a opção de usar botões grandes de ferramenta. Se ele estiver desmarcado, você vai ter os botõezinhos ali menores, tá, na tela. Ok, ó lá, bem pequenininho, né? No meu caso eu estou usando uma tela maior, então ele é menor ainda, tá? Para quem tem notebook, eu recomendo usar essa opção desmarcada, porque daí senão o botão também fica muito grande e você tem um espaço de tela muito pequeno, tá? Veja como que fica melhor para você. Ative e desative e vê como fica melhor, tá? No meu caso aqui, eu prefiro ele ativado, ó, que ele vai ficar melhor, que o botão fica um pouco maior. Eu não uso mais esses botões, né, porque eu já me habituei a trabalhar com atalhos. Inclusive vai uma dica para configuração de atalhos aí. 2 atalhos que eu acho muito importante vocês terem aí no teclado de vocês, e ele não vem por padrão ativado. Vamos lá aprender como é que a gente faz. Você pode criar qualquer atalho de qualquer ferramenta, desde que você saiba o nome dela. Vamos dar um exemplo aqui na ferramenta de exibições. Eu sei que o nome dela é exibições, né? Se eu puxar ela aqui, ó, eu tenho o nome dela como exibições. E eu sei que essa ferramenta aqui, por exemplo, é a esquerda. Se eu sei o nome da ferramenta, eu posso vir aqui em janela, preferências, atalhos, aqui que a gente atribui qualquer atalho. O que é um atalho? Quando eu apertar uma tecla do teclado, ele vai fazer aquela ferramenta acontecer, tá? Ao invés de a gente ter que clicar aqui no ícone. O que eu recomendo para você que é iniciante estudar a partir de agora. Ao invés de clicar por aqui, você vai passar a fazer os atalhos referente àquela ferramenta no seu teclado, tá? O atalho que a gente viu ali é o esquerdo. Então, se eu escrever aqui, ó, esquerda, ele vai me apresentar aqui e eu poderia colocar um atalho para toda vez que eu apertar essa tecla, ele fazer essa operação para mim. Aí fica muito mais fácil do que eu ficar vindo com o mouse aqui toda hora, né? Então, você apertando o teclado fica muito mais fácil. 2 atalhos que vocês vão atribuir aí que vocês não têm como padrão. O primeiro deles é o ativar as bordas. Lembra que eu mostrei para vocês lá em estilos que a gente tem as arestas? Se você desliga as arestas aí na sua maquete, você vai ter um desempenho ainda melhor do teu SketchUp. Teu SketchUp roda mais rápido, porque ele não precisa renderizar as linhas. Para você fazer isso, você vai escrever aqui, ó, bordas. E aí a gente vai ter esse atalho aqui, visualizar estilos de arestas, bordas. Eu utilizo o K, você pode utilizar o atalho que você quiser, inclusive uma combinação complexa de atalho como Ctrl alguma tecla ou Shift alguma tecla, tanto faz. Desde que você faça esse comando, vou dar um exemplo, ó, Ctrl K, eu poderia adicionar aqui essa opção. Caso já tenha um atalho em cima dessa combinação, ele vai dar um aviso se você quer substituir. Se sim, você clica em sim. Se não quiser substituir, você clica em não e aí escolhe outra tecla. Sempre lembrando que é legal você atribuir o atalho e dar um OK para ele confirmar, tá? Mas antes disso, a gente vai colocar aqui outro atalho, que é o ocultar o resto do modelo. Esse atalho é bem legal, a gente vai ver no nosso finalzinho da aula aí a importância dele. Vocês vão ver que ajuda muito quando a gente está fazendo maquetes mais complexas, principalmente maquetes de interiores, tá? Então, ocultar o resto do modelo eu utilizo no J, mas você poderia utilizar na tecla que você quiser, inclusive uma combinação que você quiser. Não esquecendo de dar um maisinho e clicar em OK para ele confirmar, perfeito? Vamos lá, pessoal, antes da gente aprender aqui a mexer na nossa tela, a gente precisa primeiro fazer um desenho aqui dentro, tá? A gente geralmente desenha dentro do SketchUp entre as arestas vermelhas e verde.
essa aqui é a área de desenho, tá? E não essa, nem essa, nem essa. Geralmente é nessa área que a gente trabalha, ok? Vocês vão desenhar um retângulo comum. Só vir aqui em retângulo, vocês vão clicar com o clique esquerdo do mouse em um canto da tela, pode ser aqui, e vocês vão soltar o clique e vão arrastar o mouse para o lado oposto. Vocês estão vendo que vocês estão desenhando o retângulo ali. Você pode tanto clicar para confirmar essa medida, ou você também pode digitar. No meu caso, esse padrão aqui do SketchUp está em centímetros. Às vezes você prefere trabalhar em metros ou milímetros. Então, eu vou dar uma dica bem legal. Vamos dar um ESC aqui e vamos ajustar as unidades do nosso SketchUp. Para fazer isso, vou apertar espaço para resetar a ferramenta. A gente vai vir aqui em janela, informações do modelo. A gente vai vir aqui dentro de unidades. Dentro de unidades, a gente vai escolher qual unidade que a gente quer trabalhar. Você pode trabalhar em milímetros, metros, polegadas, jardas, tanto faz, tá? Inclusive tem sistema fracionário também se você precisar. Eu geralmente desenho em milímetros, tá? Se você desenha em metros e centímetros, presta atenção. Tem uma ferramenta que é legal você desmarcar, que é essa opção aqui, ó. Se ela estiver ativada e você estiver usando metros, se a sua precisão em metros estiver muito alta, por exemplo, 1 metro, você não conseguiria desenhar aquele retângulo menor do que 1 metro de quadrante. Ou seja, eu não conseguiria fazer um retângulo de 0,3, né, que seria 30 centímetros por 30 centímetros. Eu conseguiria fazer somente digitando, tá? Então, se você usa metros e centímetros, para ficar mais fácil você desenhar aí na sua tela, desmarca essa opção, ativar ajustes ao comprimento, tá bom? Então, você vai desmarcar e vai fechar. No meu caso, eu uso milímetros. Para quem usa milímetros, não precisa, porque não faz tanta diferença assim ativar e desativar isso aqui, porque ele vai me deixar desenhar com 0,1 milímetro, que já é muito pequeno. Dificilmente você ia fazer um desenho menor do que isso, tá? Faça isso aqui para facilitar o teu desenho. Voltando aqui, a gente vai desenhar o nosso retângulo, clicou aqui, jogou para lá, a gente vai digitar a quantidade que a gente quer para cada lado desse retângulo. Se for igual, vai ser um quadrado. Se forem lados diferentes, vai ser um retângulo. A gente vai fazer aqui, pessoal, um retângulo com lados diferentes. Então, a gente tem a primeira medida e a segunda medida. A gente vai digitar aqui, ó, 2 metros. O por quanto? 2 por quanto? 2 é ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, a gente vai digitar 2 por 4 e vai dar um Enter. Vocês vão ver que a gente desenhou aqui um retângulo de 2 metros nesse sentido, por 4 metros nesse sentido. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre as ferramentas de tela. Como que eu faço para orbitar, como que eu faço para visualizar o meu objeto em 3D aqui por outros ângulos, tá? Para facilitar isso daqui, a gente vai utilizar a ferramenta que dá um nome no SketchUp, que é o empurrar, puxar, para a gente poder puxar esse retângulo aqui para cima e dar uma espessura para ele. A diferença do SketchUp para ferramentas CAD, como o AutoCAD, né, como outras ferramentas planificadas, é que nele você consegue desenhar em 2D e transformar esse desenho em 2D em 3D. A gente vai selecionar com essa ferramenta essa face, clicou, não precisa segurar o clique, você vai arrastar para cima aqui, no caso no eixo azul, e você vai digitar uma medida. Digita em qualquer medida. Eu vou colocar aqui, ó, 1,5 m e vou dar um Enter. Agora a gente tem um retângulo que a gente chama no 3D de extrudado, que é um retângulo que tem uma volumetria nele, ele tem uma espessura, tá bom? Para a gente aprender o empurrar, a gente vai fazer um retângulo qualquer nessa face aqui. Notem que eu posso desenhar aqui, aqui ou aqui. Eu vou desenhar aqui, ó, colado na linha. Cliquei, soltei o clique e vou arrastar para cá. Eu estou desenhando um retângulo nessa face aqui do meu modelo. Vou clicar de novo o esquerdo. Perfeito, fiz aqui um retângulo em cima desse outro retângulo. Agora eu vou empurrar essa peça para lá, para que eu faça aí uma volumetria ainda mais avançada dentro do meu retângulo. De novo aqui o empurrar, puxar, o nome dele é empurrar, puxar. Eu posso empurrar isso daqui, você vai clicar o esquerdo do mouse, solta o clique e arrasta o mouse. Aí você vai ver que eu consigo empurrar essa pecinha para lá, criando aqui essa volumetria, perfeito? Para resetar a ferramenta sempre você vai apertar o espaço é a seleção. Com a seleção eu consigo selecionar arestas, a aresta que eu quiser, a face que eu quiser, ok? Também posso fazer uma seleção de tudo, clicando com vários cliques aqui dentro do desenho. Se eu clicar várias vezes, ele seleciona tudo. Posso selecionar tudo também segurando o clique aqui da esquerda para a direita. Segurei o clique e arrastei o mouse, ferramenta de seleção. Da esquerda para a direita,
ele vai selecionar somente o que está dentro do quadro de seleção, perfeito? Então, ele só seleciona aquilo que está exatamente dentro do quadro de seleção. Mesmo selecionando aqui a face, ó, ele só vai selecionar essa aresta porque somente ela que está dentro do quadro de seleção. Eu sei que é um pouco difícil para iniciante aprender isso aqui, mas se você dominar essa seleção aqui, você não vai ter problema com o SketchUp mais para frente, tá? Seleção da esquerda para a direita, somente o que está totalmente dentro do quadro de seleção que é selecionado. Tá vendo que essa peça aqui ela tem esse volume? Para eu selecionar ela inteira, todo esse volume teria que estar aqui dentro. Com uma seleção assim, por exemplo. Se eu selecionar só uma parte dela, ó, obviamente que ela não vai ser selecionada, porque ficou faltando o outro pedaço. Perfeito? Agora, olha só. Se eu selecionar da direita para a esquerda, segurei o clique de seleção da direita para a esquerda. Mesmo que não esteja totalmente dentro do quadro de seleção, ele seleciona para mim. Tá vendo? É diferente da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda. Perfeito? Então, da direita para a esquerda, ele seleciona mesmo que não esteja dentro do quadro de seleção. Basta ele pegar um pedacinho ali dessa face, que ele vai selecionar ela inteira. Vocês viram que eu selecionei tanto essa quanto essa, tá bom? Da esquerda, novamente, se eu selecionar só um pedacinho dessa aresta, você vai ver que não acontece nada, tá vendo? Mas se eu pegar ela inteira, ó, ela vai selecionar ali para mim. E da direita, se eu selecionar só um pedacinho, ele seleciona ela inteira para mim. Treina bastante isso daí que eu tenho certeza que você vai melhorar muito o teu desenho com o SketchUp. Agora vamos para a ferramenta de movimentação de tela. Para você movimentar essa tela e visualizar esse desenho em 3D que você fez de outros ângulos, a gente vai começar com a ferramenta de orbitar. O atalho dela é o meio do mouse, é o clique do meio do mouse. Você vai clicar e o seu exercício vai ser esse. Desenhe esse retângulo da forma que a gente desenhou e você vai exercitar dessa forma. Você vai segurar o clique aqui com a rodinha do mouse na direita, perfeito? Segurou o clique, arrasta para a esquerda, ó. Você vai notar que a gente está girando aí a nossa tela, perfeito? Novamente, segurou o clique do meio do mouse, arrasta segurando o clique para a esquerda, ó. Estou girando a minha tela. Você vai fazer esse exercício até você entender que você consegue girar a tua tela e girando a tela você consegue visualizar o teu modelo de vários ângulos. A gente girou lado a lado da direita para a esquerda, mas eu também posso fazer o contrário. Eu posso segurar o clique aqui e girar para a direita. E eu vou girando a minha tela aqui até eu visualizar o meu 3D de todos os ângulos, perfeito? Assim como eu posso girar lateralmente da esquerda para a direita, eu também posso fazer o giro de cima para baixo. Então, se eu segurar o clique do meio do mouse aqui na parte de cima, segurei o clique e arrastar o mouse para baixo, eu consigo visualizar a parte de cima do meu 3D. Se eu segurar na parte de baixo e mover o mouse para cima, eu consigo visualizar a parte de baixo do meu 3D. Então, também exercitem essa parte, pessoal, para você visualizar o teu 3D, sempre lembrando que esses eixos aqui ajudam a gente a entender um pouco melhor a viewport e que se você tiver mais dificuldade, precisar do chão e do céu para entender o que está para cima e para baixo, você pode vir a qualquer momento aqui dentro de estilos, editar, vem aqui nessa opção e marca o céu e o solo para você poder entender o que está embaixo e o que está em cima, tá? No meu caso, eu não recomendo utilizar, porque a gente vai ter o desenho mais limpo possível aqui na viewport, sem cores adicionais, né? Sem atrapalhar aí a nossa maquete, a nossa coloração da nossa maquete. Assim como a gente tem o orbitar que a gente gira a tela, a gente também pode movimentar a tela segurando o Shift, mesmo atalho, é o meio do mouse, segura o Shift e você vai clicar no meio do mouse, você vai ver que você consegue arrastar. Se eu solto o Shift, meio do mouse rotaciona, como vocês já aprenderam. Se eu seguro o Shift no teclado, eu estou mostrando aí na tela o que é o Shift para quem não conhece, no teclado, você vai arrastar a sua tela, tá? Então você pode arrastar tanto de baixo para cima, quanto lateralmente, caso você queira, sempre segurando o Shift com o meio do mouse, é o atalho. Pessoal, treinando isso, seleção, orbitar e panorâmica, né, que é essa movimentação de tela aqui, você dominou a tela do SketchUp. Treina bastante, eu sei que no início, vocês que são mais iniciantes, e esse vídeo é para você que é iniciante, para que você queira aprender aí o SketchUp mais a fundo, acompanhando as lives do canal, fica um convite para você. Você nunca assistiu uma live nossa aqui? Geralmente a gente faz live de segunda e quarta-feira, todas as semanas. Então, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve aqui, que daí você vai acompanhar e agora aprendendo o SketchUp aqui na base comigo, você vai conseguir também fazer os seus estudos acompanhando a live, tá bom? Feito esse estudo aqui, pessoal, agora a gente vai passar para desenho em referência, tá? Então, vamos deletar isso daqui, eu vou selecionar tudo da esquerda para a direita, a gente vai deletar, a gente pode deletar com a tecla Delete, ok? O nosso desenho.
Agora a gente vai aprender o desenho em referência, que é muito importante, eu vejo isso sendo pouco ensinado aí nos cursos mais básicos, tá? Então o desenho em referência é o seguinte, para você treinar, você vai desenhar um retângulo aqui, você vai clicar com o esquerdo, solta o clique, arrasta o mouse, você pode fazer um retângulo com a medida que você quiser, eu vou desenhar aqui um quadrado, ó, de 2 por 2, perfeito? Se eu quisesse desenhar em referência no meio desse quadrado, ó, você vai ver que quando eu movimento o mouse, eu consigo ter ali o meio representado por essa bolinha azul. Se eu quiser desenhar nas extremidades, ou seja, nos cantos, eu vou ter essa representação em verde, tá vendo? Se você quiser fazer o desenho, aí você pode, eu quero fazer outro retângulo aqui, ó. Posso clicar com o esquerdo do mouse, solto o clique, não precisa segurar, tá? Você vai arrastar o mouse, você vai ver que agora eu tenho um desenho em referência naquele canto, perfeito? Poderia fazer um desenho naquela referência ou nessa referência aqui se eu quisesse, ok? Ou se eu quisesse fazer um outro retângulo aqui, poderia clicar nesse canto e puxar ele para cá. E aí se eu quero que ele seja exatamente desse tamanho, eu posso vir com o mouse aqui, solta, não precisa segurar o clique, tá? Você vai deixar o mouse um pouquinho aqui em cima. Você vai ver que quando eu arrastar para lá, ó, ele vai desenhar em referência para mim. Então o SketchUp já entendeu automaticamente que esse desenho aqui tem que ser exatamente nessa medida que está ali, perfeito? Eu poderia fazer ele livre também, se eu quisesse, ó. Se eu quiser vir aqui para esse lado, mas não naquela extremidade, eu poderia puxar para cá e fazer onde eu quiser aqui. Tanto aqui no meio, ó, ele trava ali para mim, quanto na aresta, quanto em qualquer outra medida, ou digitar uma medida, caso eu queira. Vocês viram que eu aproximei do desenho? Para aproximar e afastar do desenho é o zoom, e esse zoom você tem dentro da rodinha aí do seu mouse. Se você rolar aí o meio do mouse, a rodinha do mouse para frente, você dá um zoom para frente no desenho, aumentando a sua tela. E se você rodar para trás, você vai diminuir ali o desenho, vai se afastar do desenho para você ver aí algo maior, perfeito? Então também treina isso. Você vai rodar a rodinha do mouse para frente para aumentar o desenho e vai rodar a rodinha para trás para diminuir o desenho. Treina bastante isso daí que você vai precisar disso para a gente conseguir continuar com a nossa aula e você levantar a tua planta do zero aí, perfeito? Outra dica de desenho em referência, eu poderia fazer uma linha aqui, ó, no meu retângulo, tanto na extremidade, então eu quero fazer uma linha a partir daqui para cá. Eu posso fazer essa linha, poderia fazer, por exemplo, uma linha aqui. Solta o clique, tá, pessoal? Sempre a linha, o desenho é super simples, ó. Você cliquei com o esquerdo, você pode direcionar ela para algum lugar, ou para o verde, pode travar no verde ou no vermelho. Vai outra dica aqui para vocês que são iniciantes, você quer travar a linha para você desenhar exatamente naquele eixo. Você pode travar aqui na direita, é o vermelho, então mesmo que eu mova o mouse para cima e para baixo, ele só vai me permitir desenhar a linha no vermelho. Se eu apertar para a esquerda agora, ó, ele só vai me deixar desenhar para a esquerda, então fica muito mais fácil você fazer os seus desenhos aí com as suas linhas nos eixos, que é o indicado. Porque senão, se você deixar meio que a mão livre, ó, tem um perigo de você começar a desenhar torto aqui na viewport. E aí o teu desenho, as tuas paredes, vamos supor assim, da casa que você está desenhando, vai ficar torto. E na hora que você for transformar isso em 3D, você vai ter problema, tá? Então sempre que for desenhar linhas, trave nos eixos de preferência. Na direita, na setinha da direita, você tem o travamento para o vermelho, na esquerda para o verde. Se você apertar para cima, ele trava aí no eixo azul, ok? Na setinha do teclado. Então, continuando o nosso desenho de linha aqui, ó, se eu quiser fazer uma linha para cá e a próxima linha que eu for fazer para lá, eu quiser que seja na mesma medida dessa, é só eu vir com o mouse até aqui, não preciso clicar, tá? Venho com o mouse aqui, deixo um pouquinho, na hora que eu voltar para lá no alinhamento, ó, você vai ver que ele desenhou no vermelho, só que no alinhamento do final daquela linha, ou seja, essa linha tem o mesmo tamanho dessa. Lembrando que eu posso digitar a medida da linha a qualquer momento. Na base, pessoal, para retângulo, linha e para outros formatos que a gente tem aqui, essa dica de você desenhar em referência e você também digitar as medidas que você quer, já é uma boa base para você começar a desenhar sem ter problemas. E também desenhar aí respeitando os eixos vermelho e verde, você vai ter o teu desenho mais reto no esquadro para não ter problemas de surpresa no futuro quando você tentar colocar um móvel na parede e ela tá torta, tá bom? Movimentação em referência. Vamos supor que eu tenho aqui um bloquinho, vamos aprender a fazer um bloco, tá? A gente vai fazer aqui um retângulo, clica com o esquerdo na tela, solta o clique e arrasta o mouse para cá, ó. Vocês vão clicar de novo em qualquer lugar. Se quiser desenhar em medida pode também, mas a gente vai só fazer um quadradinho aqui qualquer, tá? A gente vai selecionar ele com a ferramenta de seleção. Quando você está em uma ferramenta, por exemplo, de linha ou retângulo, e você quer mudar para a ferramenta de seleção, não precisa clicar aqui não, tá? É só você apertar espaço, e aí você vai ter a sua ferramenta
de seleção adicionada aqui. A gente vai clicar com 2 cliques rápidos aqui em cima dessa face, ó, 2 cliques, vai dar um botão direito e vai criar um grupo. Agora a gente agrupou esse quadrado aqui, perfeito? Se eu quiser movimentar ele, eu tenho a opção de mover esse quadrado e eu posso mover, ó, esse canto para ficar junto com esse canto. Então a gente tem a movimentação em referência. Quero mover esse canto desse quadrado para ficar no meio desse. Eu tenho a opção de mover para onde eu quiser. Eu quero mover, por exemplo, o meio desse quadrado para ficar exatamente aqui no canto dessa extremidade de linha. Tem essa opção também. Então treinem bastante a questão da movimentação em referência. Tá? Uma coisa que eu gosto muito do SketchUp é essa questão de snap, que a gente chama no 3D, que é ele agrupar ali a nossa seleção a um lugar que a gente clicar. Tá? Então ele meio que fica alinhado e isso é bem legal para a gente ter o desenho mais retinho possível, perfeito? Então façam esse exercício aqui também, ó. Vai pegando nas extremidades e vai mudando o teu retângulo de lugar. Você vai ver que você consegue deixar ele bem alinhado aonde você colocar, perfeito? Por que que a gente fez um grupo antes de fazer esse exercício? Porque se você não fizer um grupo, eu vou desassociar esse aqui, ó, e você for tentar fazer esse exercício, você vai conseguir fazer ele uma vez, mas depois ele vai unir isso daqui a esse, então ele está unindo uma face desassociada com outra, e se eu for tentar mover, olha o que que acontece, ele vai mover aquela união e vai ficar esticando o meu desenho. Então sempre que você quiser fazer uma movimentação com o que a gente chama no 3D de bloco, o que que é um bloco? É uma geometria agrupada. Quando você quiser movimentar essa geometria agrupada, é legal você criar um grupo, porque do contrário, você quando for movimentar, se você adicionou ela ali em outro lugar que esteja com uma face desassociada, ou mesmo linhas, tá? Poderia ser linhas também, ó. Se eu selecionar isso aqui desagrupado e colocar aqui, e for tentar movimentar, ele vai distorcer ali. Então, sempre botão direito e você vai criar um grupo, tá? E aí você tem aqui a opção de colocar onde você quiser e trocar aí para o lugar que você quiser sem distorcer isso daí. Então vamos lá para a gente exercitar aí numa plantinha. Eu vou deixar essa plantinha aí na descrição. Essa plantinha, pessoal, ela vai estar em CAD, tá? Ela vai estar no formato CAD. Basta você importar aqui para dentro da Viewport, eu vou ensinar como você faz isso, perfeito? Bom, pessoal, então a gente vai resetar esse desenho. Para você fazer isso e desenhar a partir de um desenho novo, você vai vir aqui em Arquivo, Novo. A gente não vai salvar esse aqui, não precisa. Então vamos clicar aqui em Não. Para você importar esse arquivo, basta você vir aqui em Arquivo, Importar. A gente vai importar ele aqui, ó. No meu caso vai estar aqui nessa pasta. Vamos abrir ele aqui. Vamos dar um fechar. Beleza, importou. O que que vocês vão ter aqui? As linhas do projeto. Essa daqui é a realidade de muitos de vocês que vão receber o arquivo do AutoCAD, que é um outro programa onde a gente desenha os desenhos, onde a gente faz os desenhos em 2D, ou seja, somente aqui nos planos X e Y, perfeito? Então a gente tem aqui um desenho que a gente chama no 3D de 2D, e através do SketchUp a gente consegue transformar essas linhas aqui em 2D em 3D. Só que para fazer isso, pessoal, a gente precisa das faces. Vocês vão notar, ó, que eu não tenho faces nessa linha. Quando a gente orbita aqui, ó, vocês estão vendo que ele está transparente, está dando para ver essa linha aqui atrás dele, ó. Então, eu não tenho faces. Para que eu crie faces aqui dentro, tem várias formas, tem inclusive plugins para fazer isso, mas de forma nativa, o intuito desse treinamento aqui é vocês que são iniciantes, que ainda não têm contato com o plugin, conseguir aqui fazer de forma bem básica. Você vai entrar dentro desse modelo, porque ele é um grupo, tá? Você vai clicar aqui 2 vezes, a gente vai fazer um retângulo, né? Com um retângulo aqui dessa extremidade para a extremidade contrária. Vocês vão ver que a gente já tem faces ali para as paredes, e aí é só fazer para essa portinha aqui, ó, clicando daqui até aqui com o retângulo, que ele vai fazer para o restante, perfeito? Feito isso, a gente vai ter a opção agora de selecionar o empurrar, puxar, para a gente poder criar aqui o nosso pé direito da nossa plantinha. Então, vocês vão colocar nesse pé direito a medida de 2,80. Então, vocês vão digitar qual que é o caminho. Clica no empurrar, puxar, clica na face, não precisa segurar o clique, você vai arrastar o mouse para cima, tá? Só arrasta o mouse, não precisa segurar o clique. Aí você vai digitar, o SketchUp está te perguntando, quanto que tem daqui até aqui onde você está puxando? Você vai digitar 2,80, aí na sua medida, seja centímetros, metros ou milímetros, e vai dar um Enter, perfeito? Quando a gente quer fazer outra medida como essa, igual a essa primeira, então essa parede tem o mesmo tamanho, perfeito? Eu vou dar somente 2 cliques aqui nessa, vocês vão ver que eu vou ter a parede igual. Para ajustar a tela, porque ela está grandona aqui, a gente pode dar um zoom com a rodinha do mouse para trás.
e pode girar a tela com o orbitar que eu já ensinei vocês. Então a gente vai fazer agora esse outro lado. Se a tua maquete ficou deslocada desse lado, você vai segurar o Shift e vai usar a rodinha do mouse para fazer o panorâmica, para ajustar ela sempre para o centro, tá? Vamos dar 2 cliques nessa parede aqui também. Pronto, agora a gente já tem aí todas as paredes com a altura que a gente precisa. Vamos marcar as portas. Pessoal, tem várias formas de marcar. Uma forma fácil é você vir com um retângulo aqui. Você clica aqui nessa extremidade, volta o mouse para outra extremidade, ou seja, para a extremidade oposta, subindo aqui, e a gente vai digitar o tamanho, a altura da porta. Só precisa da altura, porque a gente já travou que a gente quer essa medida aqui da parede, que eu coloquei como 20 centímetros, tá? A gente vai, ó, colocar aqui 2,10, que é a altura padrão de uma porta, e vai dar um Enter, perfeito? Faça isso tanto para essa porta quanto para a porta aqui do que seria o banheiro, tá? Então a gente vai clicar nessa extremidade, move o mouse para a extremidade contrária e digita 2,10 e dá um Enter, perfeito? Show de bola. Agora a gente vai marcar aí a altura do peitoril e também a altura da janela. Para marcar isso, você pode tanto marcar aqui quanto subir direto. Vamos subir direto, a gente pode só usar aqui o empurrar, puxar. Vamos puxar isso daqui para cima, ó, tá? E a gente vai colocar o tamanho do peitoril da janela, que pode ser de 90 centímetros. Vamos dar um Enter. Agora a gente vai marcar a altura da janela com o retângulo, extremidade aqui, extremidade oposta. Não estou segurando o clique, tá? Clicou uma vez, vai arrastar o mouse para cá sem segurar o clique, e aí você digita 1,40, dá um Enter, perfeito? Agora a gente vai fazer o do banheiro. Novamente, pessoal, orbitar, panorâmica. Olha como é legal esse exercício aqui para vocês aprenderem o SketchUp, tá? Vamos vir aqui agora com o empurrar, puxar. Vamos clicar aqui nesse retângulo, vamos puxar ele aqui para cima. A altura de um peitoril para banheiro, de 1,65 para cima aí, né? Pode ser menor ou maior a depender do banheiro. Vamos colocar aqui 1,65. Agora a gente vai fazer a altura dessa nossa janela do banheiro. Então a gente vai fazer a janelinha pequena aqui, ó. Extremidade, extremidade oposta. Vamos colocar aqui 60 centímetros e vamos dar um Enter, perfeito? Agora a gente precisa fechar a parte de cima das janelas e também das bandeiras das portas. Para fazer isso a gente vai usar o empurrar, puxar. Agora que a gente tem essa marcação, vocês vão notar que quando a gente vai puxar alguma face, quando ela está cortada, a gente consegue puxar somente esse pedaço. Se tivesse errado aqui, como que seria, ó? Se você fizer isso aqui, ó, e não ir até o final, por exemplo, tentar marcar com a linha, olha lá, ó, ele vai puxar mesmo a parte de baixo, tá? Então, para você puxar somente o que você quer, você tem que finalizar aqui a extremidade da linha, aí sim você conseguiria puxar isso aqui. Então, se tiver dando errado aí, dá uma olhada se você não desenhou errado a linha, se não ficou faltando um pedacinho para terminar. Vamos vir aqui com empurrar, puxar, vamos clicar aqui com o clique esquerdo, e agora a gente pode emendar isso aqui e aqui. Quando ficar verdinho e aparecer extremidade na tela, pessoal, quer dizer que ficou certo ali, ele vai unir uma face com a outra, perfeito? Clicando aqui, pronto, está unido. O que seria o errado aqui? Se você clicar aqui e não completar, às vezes tentar ir no olhômetro aqui, ó, e deixar dessa forma, vai ficar errado a tua maquete. Então sempre vem, coloca o mouse aqui em cima, marcou de verdinho, apareceu a extremidade, você clica. Você vai fazer isso para cá, para cá, para cá e para cá, tá? Tá aí o exercício para você treinar. Agora a gente vai limpar essas linhas que ficaram a mais aqui na nossa maquete. A gente vai utilizar a nossa ferramenta de apagar, que é a borracha do SketchUp. Para utilizar de maneira simples, ó, segura o clique esquerdo do mouse em uma face, lembrando que a borracha não apaga faces, tá? Faces simples, faces complexas ela apaga, mas isso é um assunto mais para frente para você aprender, tá? Mas aqui a gente tem tudo face simples, então clicando na face ela não apaga a face. Clicou, segurou o clique esquerdo do mouse, você vai arrastar para onde você quer deletar com o movimento de faca. Eu quero deletar essa linha aqui, ó. Ele marcou de azul, solta o clique, tá? Então o exercício é, segura o clique na face, segurou o clique, arrasta o mouse, ficou azul a linha, solta. Você vai fazer isso para essas linhas aqui, porque seria muito difícil você ficar tentando achar a linha, você que está começando agora, né? Para clicar exatamente em cima dela. Outra vantagem de usar esse movimento é que você pode segurar o clique e deletar duas ao mesmo tempo. Senão você teria que deletar uma de cada vez, tá? Então faça esse exercício. Segurou o clique esquerdo na face com a borracha, você vai arrastar e vai deletar aquilo que você quer. Faça isso para todas essas linhas que estão sobressalentes aqui dentro do modelo.
Nessa parte aqui eu já gosto de começar o agrupamento das minhas peças aqui. Lembra que eu falei para você que você não pode desenhar algo que você quer movimentar em cima de uma face desassociada, ou seja, tudo aqui está desassociado. Se eu tentasse desenhar um guarda-roupa aqui, por exemplo, e eu fosse inventar de movimentar ele, olha lá, primeiro que a minha movimentação ia ficar travada, mas se eu decidisse movimentar ele em outro eixo, ó, a minha parede ia junto. Então eu tenho que agrupar primeiro essa estrutura para depois começar a desenhar mobiliário aqui em cima. Claro que nessa aula a gente não vai desenhar mobiliário, é mais para você aprender o básico aí do SketchUp com essa aula aqui e já aprender pelo menos a desenhar a tua estrutura aí, tá bom? Então a gente vai agrupar o nosso piso, dando 2 cliques sobre ele, botão direito, criar um grupo, tá? Você pode atribuir um atalho de grupo para ficar mais fácil. Janela, preferências, atalhos. O nome do atalho é grupo. Então aqui a gente tem editar, criar grupo. E aí você pode atribuir uma tecla que você quiser. No meu caso eu uso o G. Lembrando que o G nativamente no SketchUp é o componente, tá? Que a gente pode explicar em aulas futuras aí a diferença de grupo para componente. Inclusive para peças que a gente vai ter mais de uma na cena é melhor criar um componente do que um grupo. Mas para você iniciar, crie um grupo mesmo que é mais facinho para você. Eu tenho aqui o atalho do G, mas você pode colocar o atalho que você quiser, inclusive qual combinação de tecla você quiser, desde que ela não tenha aí um atalho em cima dela, senão ele vai pedir para substituir, e você pode dar um OK. Toda vez que você selecionar um objeto e apertar naquele atalho, ele já vai criar o teu grupo automaticamente, sem você precisar ficar dando o botão direito, criar grupo aqui, perfeito? Faça isso para essas pecinhas, ó, essa soleira, botão direito, criar grupo ou atalho de grupo, tá? Essa daqui também e essa daqui. Vocês viram, pessoal, que para selecionar, eu dei 2 cliques. Então, eu cliquei aqui 2 vezes, porque eu quero selecionar tanto essa face quanto as arestas dela, para que eu crie o meu grupo. Se você selecionar só isso aqui, ó, pode ser que o grupo não fique legal a depender de como que ele tiver ali dentro da cena, tá? Nesse caso aqui deu certo, mas às vezes a depender de como que tiver essa face ali dentro da cena não dá certo você só clicar e fazer o grupo, tá? Você tem que selecionar com 2 cliques, como eu estou mostrando aqui, e aí sim você criar o teu grupo. Faça isso para essas peças do chão. Então eu tenho piso do banheiro, soleira, piso do quarto, soleira. Agora a parede aqui, ó, vamos selecionar com vários cliques, tá? Para selecionar tudo. Botão direito, criar um grupo. Vamos analisar agora a parte de baixo da maquete, que geralmente, quando a gente traz maquetes do CAD, que a gente vai levantando da forma que eu mostrei para vocês, elas podem ficar abertas na parte de baixo. Então a gente vai orbitar de baixo para cima, e a gente vai ver se tem alguma face aqui que está aberta. Aqui no caso não tem nenhuma, mas tem uma face que está ao contrário, tá? É gosto, você pode deixar assim ou não. Então a gente pode selecionar aqui, entrar dentro do grupo da parede. Notem que agora, pessoal, está agrupado, ó. Então eu poderia movimentar isso aqui e movimentar o piso separado. Só que se eu quiser editar isso aqui, entrar no modo de edição, eu tenho que dar 2 cliques para entrar aqui dentro, ó, tá? Para eu ter a face desassociada. Para sair, clica fora. Para entrar, clica 2 vezes, tá bom? A gente vai editar agora ele aqui, ó. Vou dar um botão direito nessa face e vou inverter. Aqui eu tenho uma face a mais que veio da criação da janela do banheiro. Eu vou só usar a borracha aqui para deletar isso aqui. Pronto, também vou deletar isso aqui que é da janela do quarto. Eu tenho a minha parede inteira. Eu gosto de desenhar a parede um pouco para baixo, tá? Aqui no caso eu vou ter 2 níveis. Vocês vão entender no corte o porquê que eu vou fazer isso. A gente vai colocar a parede 6 centímetros para baixo, perfeito? Show de bola. Vamos sair aqui do grupo da parede, clica fora. Vamos entrar no grupo dessa soleirinha aqui da entrada. E vamos também fazer esses 6 centímetros aqui. O piso do quarto também. Essa soleirinha aqui também. E o piso do banheiro também, tá? Então, basicamente, a gente fez um engrosso para o piso ali, para as soleiras que a gente tem aqui, perfeito? Eu sei que uma soleira de granito não tem 6 centímetros de altura, tá? Ela tem ali uns 2 centímetros aproximadamente de altura. Mas aqui é só para a gente deixar a maquete mais fechadinha possível, tá? No banheiro, pessoal, geralmente a gente tem uma situação que é a seguinte, varia muito de local para local do Brasil aí, tá? Mas aqui na minha região, o piso do banheiro é 2 centímetros para baixo do nível do quarto, por exemplo, de uma outra área da casa, por exemplo, uma sala, né? Então, se a gente tem a situação do banheiro, geralmente o piso do banheiro é 2 centímetros mais baixo. Lembra que eu falei para vocês, ó, como é importante você aprender o zoom, o orbitar, o panorâmica, para você já ir se habituando aí a desenhar dentro de ambientes menores. Se você quiser facilitar aí a tua movimentação, você que está, né, muito no comecinho, você pode vir aqui na ferramenta de zoom, e aí você vai aumentar o teu zoom em graus
ou diminuir em milímetros. No meu caso está milímetros, eu vou usar 25 milímetros e vou dar um Enter. Basta você digitar. O SketchUp da maioria de vocês vai vir em graus, então você vai digitar 90 ou 70 e vai dar um Enter, tá? Você vai ter uma câmera mais distorcida e aí você consegue modelar em ambientes menores, tá? No caso aqui, ó, a gente vai fazer uma edição nesse piso, então vamos dar 2 cliques para entrar no modo de edição dele. Vamos selecionar aqui a ferramenta de empurrar, puxar. A gente vai empurrar esse piso para baixo, o tanto que a gente quer. Aqui no caso é 2 centímetros para o geral. Aqui na minha região a gente faz a área do box também, mais para baixo um pouco, então a gente vai selecionar e vai fazer uma linha aqui. Você pode marcar ela usando a trena. Então eu quero, por exemplo, fazer uma linha de box daqui para cá com 90 centímetros de box, né? Pequeno, mas tá bom, né? Então vocês viram que eu fiz uma marcação com a trena, e aí eu posso desenhar com a minha linha em cima dessa marcação, daqui para cá. Para excluir aí a minha linha de trena, que está aqui, ó, eu posso tanto selecionar ela e deletar com delete, ou eu posso vir aqui em cima, ó, em editar, excluir guias. Aí ele deleta todas as guias que eu tenho. Como eu fiz a marcação ali no piso do banheiro para o box, eu vou abaixar a área do box também com o empurrar, puxar, empurrando mais 2 centímetros, perfeito? Então, geralmente aqui na minha região é assim, tá? Que é feito a parte do piso. Vocês vão reparar que a gente tem níveis ali, mas eu vou deixar para mostrar a hora que a gente for cortar a maquete. Para finalizar, pessoal, a gente vai fazer agora o gesso e depois o topo e a base da maquete, tá? Para fazer o gesso, você pode só ir desenhando com a linha aqui, ó, nessa parte de cima da maquete, ó. Então aqui seria o meu gesso, perfeito? Eu vou empurrar ele para baixo para dar uma espessura para ele de 5 centímetros. E vou usar a ferramenta de equidistância para jogar a face dele para dentro, ó. Tá? Estou jogando as linhas de fora para dentro para fazer uma marcação nele inteiro de 3 centímetros. E depois eu vou empurrar essa parte aqui para cima com 3 centímetros. Então a gente tem o que seria a tabico, a junta de dilatação do nosso gesso, tá? Vamos selecionar toda essa parte do gesso aqui com vários cliques. Botão direito, criar um grupo. Você vai fazer a mesma coisa aqui para o do banheiro, ó. Então, o banheiro, como ele é mais simples, dá para desenhar com retângulo, ó. Vai empurrar aqui com 5 centímetros. Vamos olhar aqui, pode olhar pela janela do banheiro, ó. Tudo isso aqui é treinamento de viewport, tá? De controle de viewport. Novamente, equidistância, clica, joga o mouse para dentro, 3 centímetros, empurra com 3 centímetros somente a bordinha lá, ó. Tá? Show de bola, vamos agrupar isso aqui. E agora a gente vai fazer o topo da nossa maquete, né? Para ela não ficar sem detalhamento na hora que a gente for criar uma vista, por exemplo. Então a gente vai fazer um retângulo daqui até aqui e vai puxar ele aqui com 10 centímetros. Vamos selecionar ele inteiro e vamos fazer um grupo. Perfeito. Como esse de cima é a mesma coisa do de baixo, a gente vai utilizar a movimentação, só que a gente não vai só mover ele, senão a gente ia tirar ele daqui de cima. A gente vai ativar a movimentação e vai apertar o Ctrl no teclado. Vocês vão ver que vai aparecer um maisinho em cima da movimentação. Isso está indicando que eu estou movendo ou copiando. Eu quero mover uma cópia disso daqui nesse alinhamento para alinhar isso aqui lá embaixo, ó. Então eu vou clicar aqui e vou com o mouse lá embaixo. Ele está movendo uma cópia exatamente nesse alinhamento para mim. Faça exatamente esse teste para você testar aí o mover copiando. Pessoal, terminamos aí a nossa estrutura, ok? A maior parte do desenho que você vai fazer do zero dentro do SketchUp é isso aqui. Por isso que eu trouxe isso nessa aula básica de SketchUp, porque o que a gente mais desenha é a estrutura. E se você aprender a desenhar certo, com grupos, separadinho, né, bonitinho, do jeito que está aqui, com níveis de maquete, você consegue ter muito mais facilidade na hora de representar o teu 3D, de detalhar também na hora de criar medidas com o layout, levar essa maquete aqui para pranchar ela, criar vistas também. Para finalizar, olha só que legal. Eu pedi para vocês lá no comecinho da aula colocar aqui o plano de seção. Vocês vão ver que a gente pode clicar nessa opção dele aqui, alinhar em algum lugar da nossa cena. Eu vou alinhar nessa parede aqui. Vocês vão ver que eu tenho um corte, eu posso dar um nome para ele, tá? Se eu quiser, eu não vou dar um nome, eu só vou dar um OK. Eu tenho a opção de selecionar ele com a ferramenta de seleção e movimentar ele com a ferramenta de movimentação para ele cortar mais para frente ou mais para trás. Eu vou mostrar lá a área do banheiro para vocês verem, ó. Olha como a gente tem, pessoal, desenhando dessa forma os níveis da nossa maquete. Gesso está bem detalhadinho, o piso está bem detalhadinho. Caso a gente quisesse fazer, por exemplo, uma vista frontal, vou desligar a perspectiva, tá? Vamos vir aqui em câmera, vou desligar a perspectiva, vou usar o modo projeção paralela.
a gente teria uma planificada do nosso 3D. Vou desligar essa opção aqui do corte para a gente não visualizar essa área azul. Então, a gente vai desligar isso aqui. Pronto, eu teria aí uma planificada frontal, um corte, né, lateral, né, da minha maquete aí com os níveis. Vocês vão ver que a gente tem o nível da maquete bonitinho, que eu poderia no layout puxar uma cota, por exemplo, e ficaria muito mais fácil para você fazer o teu desenho de estrutura. Fora que o teu 3D fechado com topo e base fica muito mais bonito, não só para apresentação, mas também para a parte da renderização, quando a gente vai levar isso para o Enscape, quando a gente vai levar isso para o V-Ray, para poder renderizar. Bom, pessoal, vocês viram que legal o corte aqui, né? Ficou bem bacana, a gente consegue fazer. Inclusive, se você quiser mudar a perspectiva, é só clicar aqui com a rodinha do mouse e orbitar. E aí você consegue ver em isométrica, se tiver nesse modo aqui de projeção paralela. Ou se quiser ver em perspectiva, né? O que eu recomendo para o 3D, clica aqui, ó, em perspectiva para você poder ter o teu desenho em perspectiva. Se quiser desativar o corte, é só você clicar nessa opção, tá? Ou você pode visualizar o corte e deletar esse corte também, caso você não queira mais ele, ó. Posso deletar aqui se eu quiser. Vou dar algumas dicas aqui para vocês agora, lembrando dos nossos atalhos que a gente criou. Lembra do atalho de bordas? Se você desativar aqui as bordas, ó, clicando no atalho, você vai ter o teu SketchUp muito mais rápido, porque ele não vai estar precisando renderizar as linhas, tá? Aqui não faz diferença porque é uma maquete que não tem nada, mas quando a gente tem uma maquete complexa, esse atalho de bordas aqui vai te salvar e vai deixar o teu SketchUp muito mais rápido. Outro atalho que a gente aprendeu para a gente finalizar a nossa aula, e vocês vão lembrar, é o atalho de ocultar o resto do modelo. Vamos supor que eu queira editar, ó, essa soleirinha aqui, mas tem a maquete na minha frente. Eu poderia selecionar a soleirinha, entrar dentro do grupo dela aqui, apertar o meu atalho aqui de ocultar o resto do modelo, eu poderia editar ela, visualizando ela em todas as partes, sem a minha maquete aí ficar aparecendo, tá? Então, eu posso ativar e desativar ou ocultar o resto do modelo para editar partes da minha maquete e ficar muito mais fácil. Por exemplo, olha o meu piso do banheiro, como ele tem uma linha a mais aqui, por exemplo. Deixa eu ver se ele tá... Olha aqui, ó, ele tem mais linhas aqui que eu não conseguiria ver, porque, lembrando, a minha parede está aqui na frente, tá? Então, ocultar o resto do modelo funciona muito bem para você que quer trabalhar com interiores. E para a gente finalizar aqui, a gente vai importar através aqui do nosso Warehouse, né, que é a nossa biblioteca de blocos do SketchUp, uma porta e uma janela, algumas portas e janelas, né? Então vamos pegar aqui uma porta qualquer, colocar aqui porta. A gente vai pegar essa portinha, pode ser essa daqui mesmo. Vou fazer um download dela aqui. Vai baixar aqui direto dentro da cena, então vamos clicar em sim. Tenho a minha portinha, posso colocar ela aqui. Se ela estiver muito grande, lembrando que a gente pode fazer uma escala para ela, né, pessoal? Então, a gente poderia vir aqui com a ferramenta de escala, diminuir ela lateralmente ou diminuir ela aqui na parte de cima, mas aqui ela já deu certinho. Eu quero colocar uma porta lá dentro no banheiro também, só que para fazer isso eu preciso visualizar lá dentro. Uma dica a mais aqui, ó, é você selecionar essa parte do topo e do gesso da maquete e criar uma etiqueta. Para você fazer isso, pessoal, vocês vão precisar da aba de etiquetas do SketchUp, que eu recomendo que vocês criem uma aba a mais, tá? Então, vocês vão vir aqui dentro de janela, nova bandeja, vocês vão criar uma aba chamada camadas, a gente vai clicar aqui em etiquetas, vai clicar aqui também em informações de entidade, que a gente vai ter esses dois trabalhando junto, vamos dar um adicionar. Aqui em cima a gente ganha, ó, etiquetas, a gente pode clicar aqui no maisinho para criar uma etiqueta nova, vou dar o nome de topo, ok? Vou atribuir essa etiqueta aqui e aí eu posso usar informações de entidade. Então, estou com a seleção do topo, perfeito? Vou selecionar qual etiqueta faz parte dessa seleção. Está perguntando para mim. Se eu não tiver selecionado nada, pessoal, não aparece nada aqui, tá? Então, selecionei aqui o topo, ó, ele faz parte da etiqueta topo. E aí a gente pode, ó, desligar e ligar aqui na aba de etiquetas o topo e aí a gente consegue ter um controle maior da maquete. Eu vou fazer a mesma coisa para o gesso, tanto daqui quanto do banheiro, para selecionar duas coisas aqui. Seleciona a primeira, segura o Shift, seleciona a segunda. Vocês vão ver que a gente tem duas seleções e a gente vai explicar agora para o SketchUp que essa seleção faz parte da etiqueta topo. E aí a gente pode ligar e desligar e a gente teria ali o controle do teto. Fica mais fácil agora para a gente poder movimentar isso aqui. Para você criar uma cópia dessa porta, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu não recomendo porque isso aqui só funciona para bloco leve. Quando a gente tem um bloco mais pesado, pessoal, geralmente a gente tem que mover copiando. Então eu quero mover esse cara daqui, vou com a ferramenta de mover, que é o M, vou apertar o Ctrl, eu vou mover isso daqui copiando para cá, ó, tá? E aí eu posso girar aqui usando o mover mesmo. Então o mover a gente pode girar nesse eixo aqui, com essas cruzinhas. Posso colocar minha porta aqui, ó,
nessa parte. Se você tiver mais dificuldade, pode colocar de qualquer forma aí, só para você treinar. Depois, com o tempo, você pega. Se você quiser diminuir, você pode dar escala, ajustar ali. Lembrando, ó, que a minha portinha ficou menor para o lado de cá, eu poderia dar uma escala nesse sentido, né? Ajustar ela ali o máximo possível. Estou fazendo de uma forma bem básica, tá? Claro que aqui teria que fazer um ajuste melhor, mas assim você já vai conseguir desenhar o básico ali para você começar a aprender, perfeito? Vamos pegar uma janela para o banheiro e uma janela aqui para o quarto. Então, novamente, vamos lá no Warehouse. Vamos digitar aqui agora janela. Vou pegar uma janelinha aqui para o quarto, pode ser essa daqui mesmo. Vamos fazer o download. Sim, para ele baixar direto aqui no SketchUp. Vamos jogar aqui dentro. Se você quiser, você também pode girar utilizando aqui o pivô de rotação. A diferença do pivô é que ela vai girar exatamente ali onde está aquele pivô. Vocês notem que a janela gira exatamente no pivô e não no eixo dela. E aí eu posso movimentar para ajustar onde eu quero. Posso dar uma escala aqui usando a ferramenta de escala. De forma bem básica é assim, tá, pessoal? Claro que eu nunca escalaria uma janela dessa forma, mas assim você já consegue aprender, tá? E vocês vão notar, ó, que a gente tem o meio, tá vendo? Ó, se você selecionar no canto, ela vai distorcer a sua janela, tá? Você tem que selecionar sempre o quadradinho do meio, ó, para fazer a escala, por exemplo, para cima, ou a escala lateral, sempre o quadradinho do meio, ó. Tenho 3 quadradinhos, sempre esse daqui, tá? Beleza, você já fez a janela aqui do quarto, agora vamos fazer uma do banheiro. Então a gente vai vir novamente aqui no Warehouse, a gente vai escrever janela, janela banheiro. Pronto, a gente tem essa janelinha aqui, pode ser essa daqui mesmo, vamos fazer o download dela. Sim, para ele baixar direto na cena. Vamos jogar aqui, vamos ajustar ela aqui dentro do nosso desenho. Aqui a gente pode usar a ferramenta de movimentação para poder rotacionar. Lembrando que a gente pode rotacionar, pessoal, travado nesses eixos, ó, do objeto também, tá? Tanto nessa lateral, quanto na parte de cima. Aí, sempre selecionando a cruzinha para girar, tá bom? Vou selecionar e vou colocar aqui. Essa daqui, ela deu certinho, né? Do tamanho da minha janela, então já tá certo. Não precisou escalar. Pronto, você acabou de desenhar aí a sua primeira maquete com portas, janelas, com topo, com tudo que você precisa, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Se você gostou, não esquece de você deixar o gostei, comentar qualquer coisa aí, qualquer comentário de incentivo aí para o meu trabalho, porque me ajuda muito nas áreas dos comentários. E fica o convite para você acompanhar nossas lives semanais que acontecem de segunda e quarta-feira. Então, você acompanhando as lives, você vai ver eu desenhando muitas coisas do zero. Eu já fiz diversas maquetes, está aparecendo aí alguns exemplos que eu já fiz aqui no canal. Estamos aí desde 2020 fazendo conteúdo. E se você quiser acompanhar essas maquetes e agora sabendo fazer aí pelo menos a base junto comigo, você também consegue exercitar semanalmente aí o teu SketchUp, aprender a renderizar com o Inkscape, V-Ray, também com o Chaos Vantage e também com o D5 Render, que são os renderizadores que a gente aprende aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele foi útil para você, e se foi, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante para mim. Fui e até a próxima.